Tudo bem, pessoal do segundo ano, tá? Bom, gente, então eu vou fazer um apanhado aqui, como eu prometi pra vocês, da nossa apostila 2, nossa frente de térmica. Então ela veio aqui no começo com uma revisãozinha pra gente falar sobre mudanças de estado físico, tá? Tudo isso começa lá na página 105, na frente 1. Vai falar sobre mudança de estado físico, sobre situações cotidianas que a gente observa, tá? Por exemplo, a gente fala, a garrafa tá suando, tô com frio, essas coisas. Na verdade, frio é ausência de calor, tá? Então, a gente sente frio porque a gente perde calor. Isso que é o fenômeno. O correto da gente pensar é assim, tá? Então, quando meu corpo perde calor, é que eu tenho a sensação térmica do frio, ok? Bom, mudanças de estado físico, a gente vai falar um pouquinho também, né? Vocês vão ver aí na página 107, que tem uma revisãozinha sobre as mudanças de estado físico, o nome delas, né? Fusão e vaporização são mudanças acompanhadas de aumento da temperatura. Então, quando o corpo recebe calor, ele sofre fusão e vaporização. Lembrando que a mudança de estado físico, tá? Não altera a forma, não altera a constituição da matéria. Altera a forma. Por exemplo, o sólido fica líquido, o líquido fica gasoso. Se eu pegar a substância água, por exemplo, água sólida, água líquida e água gasosa continua sendo H2O. Eu só mudei o estado físico, não transformei em outra substância química, tá bom? E as mudanças, como por exemplo, a volta dos processos, né? A condensação e a solidificação, elas são acompanhadas da retirada do calor dos corpos. Então, isso que eu falei aqui, tá? É uma revisãozinha que tá lá na página 107, sobre os estados físicos da matéria, enfim. O que é a novidade aqui para nós? Na página 108, a gente tem aqui o calor latente. Quantidade de calor latente, tá? Nós estudamos o calor sensível. Quem que era o calor sensível? O calor sensível era o Q macete. Q igual a M vezes C vezes delta teta. Vocês lembram do Q macete? Antes da quarentena, a gente já estava estudando ele, né? Agora, a gente vai estudar o latente. Qual que é a diferença, tá? O calor sensível, ele está associado à variação de temperatura da substância. O calor latente, ele não está associado à variação de temperatura da substância. Então, qual que é a definição aqui, ó? Quantidade de calor é igual à massa da substância vezes o L. O que? Como eu disse, a quantidade de calor latente necessária para que uma substância sofra uma transformação física, processo de transformação física, para provocar uma dada mudança, né, de estado, de transformação física, de uma massa M, sem variação de temperatura, tá? Então, o L representa o calor latente, a unidade de medida é o caloria por grama, e aí fica mais claro a gente entender a aplicação do calor latente aqui na curva de aquecimento que eu fiz para vocês, tá? Então, peguei a curva de aquecimento de uma substância pura, que no caso aqui, tá? Que essa substância aqui é a água. E aqui na minha curva de aquecimento da água, o que tá acontecendo, ó? Ela tá tendo este perfil. E ela tá tendo temperaturas específicas, tá? Aqui tá genérica, né? Eu falei que é da água, mas poderia ser na verdade, uma curva de aquecimento para qualquer substância. O que vai acontecer? Então, a gente interpreta cada perfil desse, né, como os estágios aqui. AB, eu teria o corpo no estado sólido. Eu tenho o eixo de calor, tá? Pelo eixo de temperatura. Então, a temperatura está aumentando, a quantidade de calor está aumentando,
até que ela chega no patamar aqui, ó, entre B e C. B e C está acontecendo a fusão da substância, ela está mudando de estado físico. Então, essa parte que está em azul, né, essa quantidade de calor Q1, no qual a temperatura está aumentando e o calor está sendo fornecido, a gente está utilizando a quantidade de calor sensível. Por quê? O calor sensível é que está associado à variação de temperatura, tá? Então, Q1, de A para B, calor sensível. De B para C, a fusão acontece numa temperatura constante, que é a temperatura de fusão da substância. No caso da substância água, acontece a 0 graus Celsius, tá? Então, o Q2 é o calor latente, é o Qmol, ml. Ele não está associado à variação de temperatura. O gelo, ele derrete e vira água gelada a 0 graus Celsius, tá? Depois que mudou o estado, a gente tem aqui, ó, de C para D, esse estágio aqui do gráfico. CD, eu tenho o corpo no estado líquido. Corpo no estado líquido, quantidade de calor Q3, tá? Eu tô falando aqui, ó, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. São 5 calores envolvidos. O Q3, o que está acontecendo? O corpo está líquido, porém ele está sendo aquecido. A temperatura está aumentando. O eixo da temperatura é o eixo Y. Você observa que essa temperatura e essa são diferentes. Então, aqui eu tenho uma temperatura muito maior do que aqui. Ele está sendo aquecido, o calor está aumentando, está sendo fornecido calor para que ele chegue no estágio DE. No estágio DE está acontecendo a ebulição. O líquido está passando para o vapor. A vaporização, né, a ebulição, está acontecendo o quê? Numa temperatura constante. Então, calor envolvido no processo DE, o Q4 é o calor latente, tá? E depois que vira tudo vapor, qualquer que seja a quantidade de calor que eu forneça, qualquer que for o aumento de temperatura que essa substância tenha, ela já vai estar no estado gasoso, tá? Já vai estar no estado vapor. Então, gente, esse é o resumo aqui da curva de aquecimento. E esse daqui é o resumo da aula 9, do módulo 9, tá? Então, tem alguns exercícios para vocês fazer e já já eu volto com o resumo da próxima parte.